Daniel Passos Dick, colecionador, estudioso de música clássica, europeia, antiga e contemporânea, e hoje nós vamos falar sobre a suíte de Villa-Lobos, O Descobrimento do Brasil. Heitor Villa-Lobos, entre parênteses, apêndice, 1887-1959, parênteses às frentes. Foi em Paris, no decorrer dos anos 20, que Heitor Villa-Lobos encontrou uma primeira consagração à exceção de seu país. Após a Segunda Guerra Mundial, ele ali ficava a cada primavera dirigindo concertos de suas obras, principalmente com a Orquestra Nacional da Radiodifusão Francesa. Para os aficionados das novas gerações, o próprio nome do compositor lhes foi revelado no curso do concerto 28 de fevereiro de 1952, no Teatro dos Champs-Élysées, onde ele conseguiu a primeira audição integral de O Descobrimento do Brasil. A autenticidade de uma arte poderosa, livre de todo entrave, explodiu em sua fantasia, a de um artista que surgiu como o tipo apropriado do músico contemporâneo ideal suscetível de satisfazer todos os públicos. Sedutora, instintiva, a obra refletia as cores e os perfumes de uma nova terra, admirável por seus achados instrumentais, por seu contraponto saboroso, suas melodias luxuriantes e seus ritmos originais. Seus momentos de elevação contrastavam com cenas pitorescas, das quais a tradução sonora psicológica nada devia às descrições dos exploradores mais bem dotados no fazê-las. É duvidoso que a música tenha produzido tais épicos, exceto as representativas de povos que procuram afirmar sua própria identidade nacional. As origens desta música remontam a 1936, momento em que o Brasil, sob o impulso do governo de Getúlio Vargas, encontrava-se em plena fase nacionalista. Um cinema educativo havia sido criado para a promoção de temas brasileiros e o produtor Humberto Mauro, autor de documentários, pediu a Villa-Lobos para colaborar em uma de suas produções. O Descobrimento do Brasil, evocação de episódios da travessia do Atlântico em 1500, por caravelas da frota portuguesa comandadas por Pedro Álvares Cabral e sua chegada a uma terra que batizara de Vera Cruz. Uma carta de Pero Vaz de Caminha, notário da frota, destinada ao rei Dom Manuel, relatando os acontecimentos, serviu de guia tanto ao cineasta quanto ao músico. A primeira projeção teve lugar no Rio de Janeiro a 6 de dezembro de 1937. Tratadas à maneira da grande pintura, as imagens idealizavam personagens e situações. Foi deste modo que o choque de culturas entre os marinheiros europeus e os índios primitivos, os laços de amizade atados, deu lugar a cenas das quais a candura e a beleza nada mais fizeram do que sensibilizar o idealista que era Villa-Lobos. Na medida em que o estado atual do filme nos permitiu julgar, apenas uma parte muito fraca de sua música foi nele utilizada, enquanto se ouve composições anteriores como o Choro número 3 e o Noneto. Todo o material realmente destinado ao filme foi trabalhado por ele com ampla Todo o material realmente destinado ao filme foi retrabalhado por ele como ampla partitura de concerto dividida em 4 suítes para a grande orquestra. O resultado alcançado seria, segundo suas próprias palavras, a tradução do texto de Pero Vaz de Caminha, entre aspas, imagens musicais próprias para evocar a atmosfera da época e a alma das personagens, entre aspas, fechado. Observa-se, todavia, que a partitura não é totalmente original. Os 4 episódios de Travessão, Alegria, Adágio Sentimental, A Cascavel e o Ala-Locê, Travessão, tirando sua substância de antigas composições do autor. De um modo geral, o afresco é bem sucedido ao evocar as raízes distantes da música brasileira. Cantos índios em estado puro, melodias populares portuguesas, ritmos espanhóis, chorosas melodias mourísticas. Fatos e estados de alma são imaginados podendo intercalar-se entre os acontecimentos reais. A orquestração, nunca sobrecarregada, é ampliada por numerosos instrumentos de percussão brasileiros.
Diversificando timbres e registros, ela se distingue mais que nunca pela arte pessoal do contraponto praticado por Villa-Lobos e sua maneira de soar claro, mesmo no estude, que permanece como marca de todas as orquestrações rememorativas do exemplo de Berlioz. As 4 suítes se dividem em 10 partes, 2 pontos. As 6 primeiras refletem-se a navegação, as 4 últimas a terra descoberta e seus habitantes. Civilizada a princípio, a música ganha em selvageria e em potência à medida que nos aproximamos do Novo Mundo. Coros intervêm nas 2 últimas partes. Primeira suíte, introdução, travessão. A partitura é aberta sobre um largo apaixonado de 16 compassos, sugerindo a determinação dos conquistadores, cujo tema será desenvolvido na impressão ibérica da terceira suíte. Este episódio contém danças portuguesas, uma evocação da calma do mar, chamada de fanfarras pelos 4 cantos do horizonte, parecendo figurar diálogos de caravelas na noite. A alegria é uma recordação que marinheiros exilados têm das festas campestres de seu país, constituindo esta passagem uma adaptação da peça para piano Alegria na Horta, de 1918. Segunda suíte. Impressão Moura, travessão. Melodias árabes são expressadas revezadamente pela flauta e pelo oboé, a fim de seguir a hipótese de que os mouros encontravam-se entre os marinheiros e escravos embarcados. O adágio sentimental, extraindo sua origem na melodia A Virgem, canção de 1913 sobre texto de Antero de Quental, começa por uma melodia dos violinos, desenvolve sonoridades raras e se infla em arrebatamentos românticos para evocar a saudade dos navegantes, tomados pela recordação de sua terra natal. A Cascavel, travessão, primitivamente concebido para canto e piano, em parênteses, poema de Costa Rego Júnior, em parênteses, em 1917. Este movimento rápido evoca o reduto temível da floresta tropical em meio a escorregões instrumentais e sobressaltos múltiplos. É deste modo que o compositor simboliza a aflição dos navegantes, já pensando nos perigos de uma terra desconhecida. Terceira suíte, Impressão Ibérica, travessão. Este novo episódio de caráter psicológico, marcado por seu hispanismo, modela-se de ritmos andaluzes, de melodias relacionadas com canto jondó. Sonoridades heróicas fanfarras anunciam a proximidade da descoberta. O tema apaixonado de introdução da primeira suíte é citado, ponto e vírgula. O discurso ganha força conquistadora, sustentado por lancinante percussão. Festa nas Selvas marca o momento em que os navegantes veem surgir a terra no horizonte. Villa-Lobos nos entrega aqui as surpreendentes imitações na orquestra de sonoridades instrumentais indígenas. O Alalocê é um canto de festa e de caça dos índios parecis, recolhido por Roquete Pinto. Em relação ao compositor, ele faz parte de suas canções indígenas, entre parênteses, para canto e piano ou acompanhamento de orquestra, entre parênteses, de 1930. É introduzido por um cornetim e pelo primeiro trombone com surdina. Este trecho constitui um breve intermezzo rítmico, onde uma segunda melodia, de igual origem, é introduzida pelo fagote, a fim de dar lugar a belo feito contrapontístico. Quarta suíte. Villa-Lobos talvez jamais se tenha expressado tão completamente como em seus trabalhos em que são misturados coro e orquestra. Ao lado do choro número 10, esta suíte em 2 partes forma, com sua perfeição e grandiosidade, uma peça de referência da arte brasileira, convergência de numerosas correntes rumo a uma apoteose tanto sonora quanto lírica e espiritual. Para que se situe o pano de fundo histórico, há de se recordar que os navegantes, ao chegar à terra, fizeram contatos pacíficos com os índios. Por ocasião da primeira missa, rezada sobre uma ilhota de areia em 1º de maio de 1500, e antes do desembarque em terra firme, diversos indígenas que até ali se mantinham quietos, ao observar os gestos do padre, puseram-se a dançar soprando seus instrumentos primitivos. Uma pintura de Vítor Meireles de Lima, entre parênteses, 1832-1903, a primeira missa no Brasil, exposta no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, imortaliza esta cena.
Procissão da Cruz, travessão. A cruz carregada no decurso de uma procissão é aquela que os marceneiros da frota haviam construído e ornado de símbolos reais. Uma longa e espetacular introdução pa- uma longa e espetacular introdução precede um terzando alegreto confiado às madeiras. O coro masculino, que simboliza os portugueses, canta Crux, 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 Crucifixus, logo seguido pelo coro misto representando os índios. Sob palavras indígenas, os dois motivos melódicos encontram-se superpostos. Dois pontos. O primeiro, composto por Villa-Lobos dentro de um espírito primitivo, o segundo, autêntico, provido das compilações de Roquete Pinto. Sobre um fundo de marcha lenta, o coro misto canta um moteto latino de caráter ambrosiano, vindo em seguida o Paternoster inteiramente recitado pelas vozes masculinas. No decorrer de uma nova intervenção, o coro indígena é tratado a 6 partes, vendo-se em seguida interrompido por um Ave Verum, que forma a conclusão do trecho. Primeira missa no Brasil, travessão, composta antes das outras partes que formam o Descobrimento do Brasil, esta cena é aberta sobre um vocalize do tenor, dublado pelo oboé. Como no trecho precedente, ouvem-se cantos sacros em latim e cantos indígenas. Após o Crucifixus etiam pro nobis do credo, o barítono solista canta, em português, entre aspas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entre aspas, seguido pelo Tantum Ergo. A conclusão, a conclusão se faz sobre um Kyrie do estilo gregoriano, cantado pelo coro masculino, o qual é magistralmente superposto à melodia rítmica e selvagem das vozes femininas representando as índias. À semelhança do choro número 10, do noneto e de outras peças corais, o texto não passa de pura imitação para a simples aparência de vocábulos indígenas. Esta cena visionária, digna de um país onde haveriam de misturar-se muitas raças, abriga a mais alta manifestação do espírito de fraternidade universal tão caro a Villa-Lobos. Coro Filarmônico Eslovaco. O Coro Filarmônico Eslovaco foi formado em 1946 do coro misto da Rádio Bratislava e apresentou por anos um amplo repertório de música, percorrendo em trabalhos corais antigos e obras de compositores contemporâneos. O coro, desde 1990 dirigido por Jan Rosenau, tem se apresentado sob a direção dos mais destacados regentes, de Cláudia Abado a Lorin Maazel e Václav Talit e Yuri Temirkanov. Já se exibiu em concertos e festivais por toda a Europa, em adição à contínua colaboração com as óperas de Viena, Strasbourg, Szeged, Bordeaux e Düsseldorf. Gravações com o coro incluem o oratório A Lenda de Santa Elizabeth de Liszt para o selo Hungaroton, premiada com grandes prix do Disque de Paris de 1974 e várias obras para Naxos e a Marco Polo. Orquestra Filarmônica da Rádio Eslovaca, em parênteses, Bratislava, em parênteses. A Orquestra Sinfônica da Rádio Eslovaca, em parênteses, Bratislava, em parênteses, o mais antigo conjunto sinfônico da Eslováquia, foi fundado em 1929 por iniciativa de Milos Ruppelt e Oskar Nedbal, destacadas personalidades na esfera musical. Ondřej Lenard foi nomeado seu condutor em 1970 e em 1977 seu regente titular. A orquestra realizou concertos bem-sucedidos tanto em seu país quanto na Alemanha, Rússia, Bulgária, Dinamarca, França, Espanha, Itália, Inglaterra, Hong Kong e Japão. Para Marco Polo, a orquestra gravou obras de Glazunov, Glier, Miaskovsky e outros compositores românticos de nosso tempo e música de cinema feita por Honegger, Bliss, Ibert e Khachaturian. Glier é um compositor ucraniano, Khachaturian é armênio, bem como diversos volumes da Johann Strauss Edition. As gravações para Naxos incluem sinfonias e balés de Tchaikovsky, sinfonias de Berlioz e Saint-Saëns. Roberto Duarte. O regente brasileiro Roberto Duarte tem conhecido
Ó, Roberto Duarte. O regente brasileiro Roberto Duarte tem conhecido distinta carreira em seu país. Em 1983, ele estudou em Colônia graças a uma bolsa do governo da Alemanha Ocidental e desde 1985 está ligado ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde dirigiu a ópera Guarani na celebração do 150º aniversário do nascimento de Carlos Gomes, o mais importante compositor operístico brasileiro. O segundo Festival Internacional de Balé do Rio de Janeiro, não, o segundo Festival Internacional de Balé do Rio e o concerto de abertura da semana de comemorações do 100º aniversário do nascimento de Villa-Lobos, com compositor de cuja obra Roberto Duarte é comprovado especialista. Ele tem se dedicado à causa da música brasileira, havendo desfrutado de particular sucesso com o recente concerto dirigido ele tem se dedicado à causa da música brasileira, havendo desfrutado de particular sucesso com o recente concerto dirigindo a orquestra do Tom Halley de Zurich, na Suíça. Pronto.